Doutor em Sociologia pela UFRJ, o professor da Universidade Federal Fluminense Carlos Eugênio Soares conversa neste programa sobre o idoso no Brasil, tema de suas pesquisas que envolvem questões socioantropológicas sobre o envelhecimento humano. Para ele, ainda há muito a conhecer sobre este segmento da população, que não pode ser compreendido fora de recortes como de classe, gênero ou raça. Professor, a gente tem a expectativa aí de crescimento da população idosa no país. Esse é até um dos argumentos para apresentar da reforma da Previdência. Mas quem é o idoso no Brasil hoje? É possível a gente colocar isso tudo numa categoria só? Não é? Que tipo de informação a gente já tem sobre esse público e o quanto a gente já está preparado para lidar com ele? O envelhecimento, mais do que uma questão demográfica, ele de certa forma é um fato político, né? Porque houve uma grande luta, principalmente dos próprios idosos, dos representantes desses idosos, para colocar a questão da velhice na pauta política e na agenda política do país. E ao falar de idoso, a gente tem que, de certa forma, sair da visão homogênea que muitas vezes se estabelece sobre o que é a velhice no Brasil. Nós não temos uma velhice, nós temos velhices. Nós não temos um tipo de idoso, temos idosos. Isso significa dizer que o idoso não é uma categoria abstrata, né? O idoso, ele tem cor, ele tem classe social, ele tem gênero, ele tem nível de instrução, ele tem vários elementos que compõem o seu perfil identitário. E isso significa dizer que eles são diferentes entre si, né? E que muitas vezes as demandas entre eles também são diferenciadas. Né? Portanto, pensar no idoso hoje no Brasil, nós temos que levar em consideração todas as diferenças que marcam as desigualdades regionais e muitas vezes as desigualdades dentro de um mesmo bairro, onde você tem um idoso branco com alto nível de instrução, com uma boa inserção no mercado do trabalho desde a juventude, com outro, digamos, muitas vezes negro, pobre, com uma péssima inserção no mercado de trabalho e que vivenciam realidades de velhice completamente diferenciadas e com expectativas de vidas completamente diferentes. E é interessante perceber porque nesse momento até da reforma da Previdência, quando acena com a idade de 65 anos, 65 anos no Brasil é uma idade que tem representações diferenciadas de acordo com classe, gênero, nível de instrução, porque 65 anos para uma pessoa que está inserida no mercado de trabalho desde os 15 anos e de modo precário, pesam muito mais do que para aquele que vai adentrar o mercado de trabalho depois de ter completado todo o ciclo de estudos, com os 30 e poucos anos, e vivenciando, de certa forma, as condições dignas de uma existência. Mas você percebe que o jeito que está colocado, que estão colocadas essas demandas, né, elas têm essa estratificação também por categorias, por classe, por gênero? Não. Ou elas são meio que apresentadas assim num pacote só? Eu acho que aí está o grande problema, né? De você tentar tratar os idosos brasileiros como se fossem um tipo só, um tipo homogêneo. Então, quando você pensa uma reforma da Previdência, no caso que a gente estava tocando aqui, né, anteriormente, para um determinado tipo, você acaba mascarando que esse tipo pode ser, de repente, uma minoria dentro do país e que a maioria não corresponde a essa expectativa de que aos 65 anos vai estar em boas condições, até porque a própria expectativa de vida no Brasil, ela diferencia de região para região e muitas vezes de cidade para cidade, o que significa dizer que 65 anos pode ser traumáticos, pode ser uma idade traumática em determinado lugar, enquanto em outra a pessoa está saindo bem, né, do trabalho para ir vivenciar outros projetos nessa fase chamada de envelhecimento. Como é que você vê a inserção do idoso, vamos chamar assim, ainda assim, né, genericamente, na militância política, no exercício, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê, até mesmo nos campos que são mais ligados a movimentos sociais, não é? Mais ligados a questões de cobrança por políticas públicas, não é?
a gente vê movimentos muito engajados em várias áreas, né? Movimento do negro, movimento de vários matizes de feminismo, enfim, né? De LGBT e várias outras possibilidades, enfim. A gente está vendo até um fortalecimento de vários movimentos sociais. Agora, a gente ainda não vê um movimento relacionado ao idoso, pelo menos não com essa expressividade toda, né? Ele é uma voz ainda invisível, assim, é uma voz ainda pouco... que tem um protagonismo reduzido, ou não? Ou a gente aqui não está percebendo o potencial disso? Eu acho que esse protagonismo do idoso ele vem se modificando ao longo do tempo. Primeiro, seria interessante perceber que você tem a presença do idoso em vários outros movimentos sociais. Então você vai ter lá, naquele movimento de defesa das questões de gênero, você vai ter pessoas idosas ali. Você vai ter no movimento negro, você vai ter no movimento, nos sindicatos, você vai ter em diversos movimentos, você tem a presença de idosos. Então, de certa forma, ele está buscando esse empoderamento também, não apenas pelo viés identitário de ser idoso, mas também por outros elementos que compõem a sua identidade. Agora, evidentemente, como todos nós vamos envelhecer, fica parecendo que sempre é uma responsabilidade do outro, não minha, né? Como se trata de algo muito geral, acaba ninguém assumindo propriamente isso, né? As pessoas, às vezes, elas acabam se organizando para determinados traços identitários que são mais identificados e são específicos. Ou se é homem, ou se é mulher, ou se é criança, ou se é jovem, por aí vai. Né? Mas no caso do idoso, como todos vamos ficar idosos, fica parecendo assim que é algo que deveria depender de todo mundo. Mas, de certa maneira, eu acho que eles vêm se organizando, sim. Não só em termos institucionais, assim, de associação de aposentados, nos sindicatos, né, e dentro de determinadas pautas que estão voltadas para os trabalhadores, incluindo ali sempre a questão do idoso, mas também me parece que no cotidiano, no trabalhinho de formiga, as pessoas vão meio que buscando empoderamentos diversos. Isso muito a partir do Estatuto do Idoso, que usando aquele estatuto, elas vão cobrando muitas vezes o que está colocado ali como direito, em tese, mas não em fato, né? Um direito que está ali colocado como lei, mas não está colocado necessariamente na prática do cotidiano. Então, às vezes, você lá numa fila na rodoviária, você percebe um idoso ali cobrando o direito que ele tem de adquirir aquela passagem gratuita para ir de um município para o outro, e isso só é possível porque ele teve contato com o Estatuto do Idoso, com a informação sobre o direito que ele tem. Então são formas um tanto fragmentadas de empoderamentos e individualizadas, mas que no somatório geral mostram uma postura um tanto diferenciada, se comparada o idoso, digamos, anterior à década de 60, quando o Brasil tinha uma imagem hegemônica de juventude norteando o futuro do país e a expectativa de vida não era tão grande, né? Não era, digamos, próxima do que acontece nos países desenvolvidos e parecia que o idoso era uma questão apenas de responsabilidade privada. Muito embora, se você parar para pensar sobre como nós viemos ao longo do tempo lidando com o idoso, né? A gente vai perceber que até 1930, né, com a transformação que vai acontecer, com a modernização do Brasil pós-Vargas, até 1930, a velhice era um assunto de responsabilidade exclusiva da família. Era privado, era um assunto privado. Né? Portanto, a família era que tinha que dar conta do seu idoso. Em 1930 em diante, com a modernização do Brasil, né, com esse advento de uma sociedade mais industrial, em que você precisa dar uma resposta para o trabalhador que envelhece, a aposentadoria estendeu, de certa forma, o braço da solidariedade pública para o idoso dentro do espaço privado, mas isso para o idoso que trabalhava, porque os que estavam no trabalho informal, os que não trabalhavam, eles continuaram desassistidos ou assistidos pela filantropia, feita pelos asilos, que muitas vezes ligados a instituições religiosas, né, procuravam, de certa forma, dar aquela assistência que o Estado não dava, porque o Estado sempre esteve voltado para aqueles que trabalhavam. Então, durante, digamos, da década de 30, pelo menos até a década de 80 do século passado, nós tivemos muito esse debate aí, né, do aposentado, da importância do Estado estender para ele o apoio depois de toda uma vida de trabalho, porque a gente sabe que o trabalho tem uma centralidade na vida de todos nós, pelo menos até agora tinha, né? Na realidade tem. Então, a partir da década de 80, a gente notou
que com as transformações que começaram a acontecer no capitalismo global e, de certo modo, reverberaram também aqui dentro do Brasil, houve um movimento de novamente empurrar para a família a responsabilidade para com o seu próprio envelhecimento, para a esfera privada. E é interessante perceber que foi numa época que, pelo menos dentro do mundo acadêmico, havia todo um debate, ou pelo menos depois dessa época começou todo um debate sobre o ócio criativo, de que as tecnologias viriam para, de certa forma, liberar o homem, para ele poder se divertir, realizar os seus projetos que não puderam, porque a sociedade capitalista, uma sociedade, de certo modo, castradora, não deixava o indivíduo realizar seus projetos mais interessantes e por aí vai. Então havia todo um ideal de ócio criativo e o que a gente percebe agora é que foi um ledo engano, porque na realidade a tecnologia por si só não libera ninguém da mão de obra, pelo contrário. A tecnologia pode até tornar o homem ainda mais escravo dessa centralidade do trabalho. E essa reforma da Previdência, proposta pelo governo, que ainda não foi votada, ela aponta um pouco para esse caminho, né? De que não vai ter ócio criativo para ninguém. Porque se você parar para pensar nessa perspectiva dos 49 anos de trabalho, se você fizer uma diferenciação de quem exerce trabalho manual, de quem exerce trabalho intelectual, não estou dizendo que trabalho intelectual não canse, mas existem trabalhos manuais que dependem muito da força física. E as pessoas que estão imersas nesse trabalho, elas já estão imersas em trabalhos precários desde quando tinham 15 anos. Então a gente se pergunta, essa pessoa aos 65 anos, ela vai ter força para trabalhar até os 65? E aí, quer dizer, para amarrar um pouco melhor essa questão que você colocou sobre de quem é a responsabilidade, né, do idoso, né? Que você fala que já a partir dos anos 80 começa aquele cenário que começa a voltar, né, para a família. Que tem a ver com aquele cenário né, histórico que estava colocado ali, e isso está se acentuando agora, então, nessa perspectiva. Então, dentro daquelas possibilidades do idoso cuidar de si mesmo, numa visão mais individualista, ou do idoso ser cuidado pela família, ou do idoso ser cuidado pelo Estado, o que está pesando mais, então, na balança agora é a perspectiva de que ele cuide de si mesmo, uma espécie de mercado, de incentivo, do você vai ter a velhice que você merece. É aquela questão, aquela discussão da meritocracia também sendo aplicada a esse momento da vida? De certo modo, sim. Isso já acontece já há alguns anos, para não dizer algumas décadas. Um discurso que circula dentro da nossa comunidade é de que você tem a velhice que você merece. Isso significa dizer que se você cuidar bem da sua trajetória do curso de vida, você vai ter uma velhice saudável, autônoma, uma velhice que, de certa forma, represente a realização de muitos projetos, até daqueles que não puderam ser contemplados ao longo da vida. O pano de fundo dessa discussão, na realidade, faça por você mesmo e não espere que outros façam. Isso é complicado porque, se você pensar na vida social, a vida social só é possível a partir dos pactos de solidariedade, que são estabelecidos ao longo da vida, né? O pacto ele pode ser tanto privado quanto ele é um pacto público. A discussão da Previdência é uma discussão de pacto público de solidariedade. No caso do pacto privado, evidentemente que há a singularidade de cada família, de suas configurações. Por sua vez, o pacto público há uma responsabilidade da sociedade para com o idoso, sim, porque todos nós envelhecemos e o idoso não é o outro, o idoso somos nós. A grande dificuldade é pensar que nós somos os idosos, ainda que não tenhamos 60 anos, que é oficialmente colocado como o time da velhice, né? Então, de maneira geral, o que a gente percebe, e isso você vê até na própria mídia, de uma maneira muito sutil, jogando para as pessoas essa responsabilidade. Então, eu costumo dizer para os alunos, quando você vê uma idosa de 80 anos indo de bicicleta pela cidade toda e você não consegue sair da cama para ir à geladeira pegar um copo d'água, você se sente meio que culpado pela situação na qual você se encontra. Evidentemente que eu não estou tirando a responsabilidade que as pessoas têm na gestão de sua própria vida. Eu só estou explicando que ninguém consegue gerir a própria vida independente das condições que estão colocadas. Então, muitas vezes, os elementos estruturais, eles são muito castradores. Então, você vai ter idosos que não têm, muitas vezes, condições de fazer essa gestão, e nunca teve.
Então jogar para a pessoa a responsabilidade exclusiva disso é de uma perversidade terrível, de uma perversidade que não nasce agora, uma perversidade que já se encontra presente desde o primeiro momento em que ela não pôde frequentar uma escola, ir a um médico, um dentista, ter uma boa alimentação e conseguir ser respeitada como ser humano dentro do país, mas ainda mais que, ainda que a Constituição estabeleça isso. Então, quando chega na velhice, você tem apenas o ápice de um processo de pequenas exclusões que muitas vezes pequenas exclusões que explodem ali, né, no contexto da família. O que a gente vai fazer com a mamãe? O que a gente vai fazer com o papai? Ela não se cuidou, ele não se cuidou. E agora? E muitas vezes os filhos trabalham. E os filhos que trabalham, muitas vezes trabalham e ganham pouco, não têm condições de comprar esse serviço no mercado. Então a gente fica nesse jogo entre o mercado, para quem tem recurso, a família, que muitas vezes não tem como cuidar e nem tem preparo para isso, e o Estado. É lógico, a família tem que chegar junto, a gente sabe disso. Mas quando você vai olhar as famílias no Brasil e você vai ver a renda dessa família, essa renda muitas vezes é construída através dessa inserção de muitos no mercado de trabalho que às vezes não tem tempo para ficar em casa, para ajudar, para colaborar. Então experiências como o Centro-Dia, que são experiências que nós consideramos assim, pelo menos paliativas e interessantes, para que o idoso possa passar o dia lá, aquele idoso que é semi-dependente ou dependente, essas experiências elas não se multiplicaram no Brasil. Né? Se você parar e pensar aqui em Campos mesmo, uma cidade que já deve chegando para lá de 500 mil habitantes, você tem 1 ou 2 centro-dias atendendo a um número muito pequeno de pessoas. Esse é um problema muito sério e um problema que vai explodir, né, no país, ou já está explodindo e as pessoas não estão se dando conta. Quando você vai para os cursos de psicologia, sociologia, de ciências, de serviço social, essa é uma das grandes questões desses profissionais hoje, porque eles ficam fazendo essa mediação, né, entre o que diz a lei e a realidade da família, né, e muitas vezes eles não sabem nem como que eu soluciono isso. Né? E me parece que no Brasil o caminho que está sendo costurado é a criminalização da família. Criminalização essa que acaba, de certa forma, caindo muito mais sobre os pobres do Brasil. A primeira cobrança, a primeira imagem que vem, principalmente nos asilos, né? Aquela ideia de que foi abandonado pela família no asilo. Exatamente, que essa é uma representação clássica do idoso, tadinho, que está jogado lá no asilo para uma família ingrata e cruel. E essa não é bem a realidade. Quando você vai no asilo, as trajetórias de curso de vida dos idosos que ali estão são as mais variadas. E aí, para você entender a razão daquela situação de abandono ou de não transferência de apoio, você tem que estudar um pouco a trajetória daquela família e também a realidade contextual na qual nós estamos inseridos. Então isso aí também não ajuda muito, essa visão do bem contra o mal, né, da filha boa, da filha ruim. Eu não estou entrando no mérito, é claro que existem filhos que são mais agradecidos, familiares, amigos, que transferem apoio. Mas existem também questões que extrapolam a generosidade das pessoas, né? Que são questões que estão colocadas na ordem do dia e que muitas vezes nós não discutimos com a responsabilidade e seriedade que requer, né, o tema. Certo. Obrigadão. Nada, querido. Sensacional. Tá bom.